todos e todas. Vou iniciar então o meu vídeo sobre um comentário, a respeito da obra O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, já apresentado pela colega Isabel na disciplina de Teoria Política 1, ministrada pelo professor Djalma Cremonese. Então, Maquiavel ele foi um importante pensador na filosofia política, um diplomata e homem de Estado que conhecia de perto os mecanismos e instrumentos de poder. Maquiavel ele traz reflexões sobre as nossas relações sociais, sobre a história, sobre as mudanças sociais que vêm ocorrendo na política e na sociedade como um todo. E nesse sentido, eu quero tentar, com esse pequeno vídeo, abstrair alguns conceitos analíticos para pensarmos na atualidade do contexto político, utilizando então o olhar desse filósofo. O primeiro ponto para se destacar na obra desse autor é o apelo à noção de liberdade, para ele ser livre não é ser escravo de nenhum outro povo e não era ser dependente de liberação ou deliberação de nenhum outro estado. A noção de liberdade, ela faz com que o homem ele tenha que conhecer as suas capacidades, e aí o autor ele está imerso, então, mais especificamente na perspectiva humanista, para fazer essa afirmação, de que esses homens que conhecem as suas capacidades, eles podem agir melhor no cotidiano. Pensando, então, na política, em alguns enganos, nos tempos atuais, é interessante, o conceito de virtude desse autor, que seria uma prática e ação para o bem comum, e não uma simples disputa pelo poder, o que nos leva a admitir, então, o bem comum como uma prática governamental. E daí refletirmos sobre as intersecções entre a política e o poder, fazendo com que tenhamos que, por exemplo, ver o exercício do poder, e as suas várias artimanhas, que muitas vezes criam ferramentas que não nos agradam. Porém, a política, ela funciona com essas regras, E são essas regras que Maquiavel ele aponta em sua obra, retirando a dose do idealismo que havia até então. Ele encara a política de uma forma crua, direta, que é uma das características do autor, e da sua obra, O Príncipe. Para Maquiavel, então, os homens eles trilham quase sempre os mesmos caminhos, ou seja, nem tudo é fixo, e nem tudo é desenhado, há uma constância, um jogo de aparências na política, que é uma das artimanhas, que sinaliza, então, uma série de valores, ou seja, mais que uma força, é necessário, então, aparentar ter uma, dar legitimidade do lugar e da instância que se exerce o poder, buscando, então, pela glória e reconhecimento como dignidade, que é um dos conceitos que surgem a partir dessa lógica, sempre não aparentar mais do que realmente nós somos. Esse é o jogo da política para Maquiavel. E pensando, então, nesse governante, Maquiavel ele recorre à metáfora das planícies e dos montes, que é interessante para pensar nessa relação entre governantes e governados, a forma como ele entende que esses dois grupos, eles conseguem se compreenderem, se identificarem, enfim. E aí ele diz, que é preciso subir aos montes para poder conhecer as planícies. Aquele que governa, então, deverá conhecer melhor o povo do que o próprio povo de si, e o povo conhecer melhor o governante do que o próprio governante. Um outro ponto que destoa também nessa obra como importante seriam as reflexões sobre manter o Estado
e a orientação, então, para que o governante ele tenha ações de grandes feitos, e o governante buscando sempre pela honra, a glória e a fama. Por outro, uma das coisas piores que poderiam ocorrer ao governante é a infâmia da má fama. Né? E aí a possibilidade de olharmos para a nossa política brasileira, porque para ele, né, a hora que a má fama ela bate, esse governo dificilmente ele consegue reverter a popularidade. Dificilmente ele consegue reverter a possibilidade de poder ter a glória que a população espera de um governante. E a glória, né, por vezes, ela também habita no imaginário da sociedade, né? As lições, então, que são dadas, elas vêm da própria história, né? A própria história que nos conta, né, que nos fornece essas informações sobre as formas de governo que deram certo e que não deram certo, né? E para ele isso se relaciona assim, né, com a questão das virtudes, né, desse governante. Então, desse modo, o poder para Maquiavel ele é cíclico, né? Ao mesmo tempo que o que pesa são os resultados que definem a glória do governante, né? A eficiência desse governante. Então, para ele, os tempos mudam, né? E, consequentemente, os processos políticos, né? E todas as cidades e povos, eles vivem as tensões que são próprias. Ao mesmo tempo que há também, dentro desses momentos, né? As denúncias dos falsos sábios de sua época, e dentro, né, óbvio, de uma ordem racional das coisas. Mas esse autor, ele também demonstra que as pessoas, elas não escolhem os seus governantes a partir de critérios lógicos, algumas vezes, né, mas a partir de relações de forças e de desejos, né, elas acabam projetando no governante uma certa capacidade de construir sonhos, né? Então, há essa dimensão simbólica no poder e essa relação que faz do governante, então, não o simulador dele mesmo, né? Ele nunca é apenas a pessoa física, mas ele é toda a circunstância social que é atribuída a ele. Né? Para Maquiavel, o governante eficiente ele é capaz de comunicar-se com o imaginário de uma época, né? Ele produz mitos, né? Movendo paixões e vontades para que os concidadãos, né, o seu povo, aceite o seu poder, né, se comunicando com valores, com virtudes, né, ou aparentar, pelo menos ter essas virtudes, né, desejadas pelo seu povo, mas tudo isso, então, também vai depender do imaginário social, né, das práticas desse governante. Esse comentário, então, ele vem no sentido, né, de pensarmos a partir de Maquiavel que tipo de governo nós queremos hoje, né? Como seria esse governante e que certamente, né, não é um ditador. Então fica aqui registrado o meu comentário reflexivo, né, não diretamente da obra, né, de pontos específicos da obra, mas um argumento mais geral, né, visto que a obra ela já foi, né, debatida, argumentada pela colega. Então, fica aqui registrado. Um abraço a todos.